E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, cacheada, né? Cabelo meio enrolado, enrolado até demais. Mas é isso aí, né? Aproveitei, o dia hoje foi bem corrido, né? Hoje é segunda-feira, estamos aí iniciando a semana, né? Com a permissão do Senhor. E é isso, né? Tomei um banho de cabeça, molhei o cabelo, não estranhe. Mas é isso, eu vim contar hoje um pouco, né? Sobre o meu filho Lucas, meu mais novo, meu caçula. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram. Pra quem não me segue ainda lá, meu Instagram é Rai Radila. Vou deixar aqui pra vocês irem lá, tá certo? Me sigam lá, né? Eu geralmente tô por lá, né? Tô sempre por lá, todos os dias, bem dizer. Todos os dias não, diga assim, tô com mais frequência, na verdade, né? Então, eu coloquei uma enquete lá, né, sobre qual tema gostariam que eu falasse. E sugeriram rotina, falaram para eu falar sobre filhos também, né? E rotina, minha rotina tá meio assim, sabe? Então eu vou deixar esse tema para depois, né? Então eu vou falar mais das minhas crias, né? Talvez esse vídeo fique longo, eu não sei, dependendo aqui do tempo que for, né? Eu vejo se eu divido em duas partes ou se eu consigo resumir somente nesse, né? Porque são muitos os detalhes, mas a gente vai conseguir, tá certo? Espero que vocês compreendam da maneira que eu for estar passando para vocês, né? Eu não tive muito tempo de programar, de passar a limpo no papel, né? Em quais etapas eu ia abordar, primeiro, segundo, terceiro, mas vai ser um vídeo bem espontâneo, tá certo? É... E é isso, vou dar início, né? Tenho três bênçãos, como alguns daqui já sabem, me conhecem, né, pessoalmente, né? Fui mãe muito nova, tenho duas meninas e tenho um rapaz, né? E são bênçãos na minha vida, como já falei no outro vídeo, tá certo? E hoje eu vou falar mais precisamente sobre Lucas. Lucas, o meu mais novo, né? Eu tinha minhas meninas menores quando eu engravidei dele, obviamente. E quando eu estava grávida dele, foi quando eu tive encontro com Jesus. Encontro pessoal, né? Não foi forçado, como alguns dizem, não foi pressionado, não fui pressionada nem nada do tipo. Foi pessoal. Embora eu estava afastada, mas ia para a igreja, tinha aquele temor, né, por saber o caminho. Eu tinha aquele temor de sempre estar indo para a casa do Senhor, né? Eu sempre tinha um dia separado ali que eu me organizava, me priorizava, ia para a igreja, né? Sempre os irmãos lá faziam o convite, dependendo de onde eu estivesse, em que congregação eu estivesse. E eu tinha aquela coisa na minha mente, como muitos têm, né? Hoje em dia, quando eu tiver mais velha, um dia lá na frente, eu eu me volto para Cristo e aceito a Jesus. Mas hoje eu entendo que talvez amanhã não dê tempo, né? Mas só quando a gente vem para a luz, que a gente tira a venda dos olhos, é que a gente compreende dessa forma. E por muitas vezes eu disse, meu Deus, como eu perdi meu tempo. Meu Deus, se eu soubesse, tinha me voltado antes. Mas é isso, né? Eu passei um bom tempo afastado. Nem tanto assim, porque eu tenho 27 anos ainda, né? Mas foi um tempo, né? Um tempo gasto, muito gasto, perdido. Mas passei e eu já tinha as meninas, enfim, muitas frustrações, decepções que serão abordados em outros temas, em outros vídeos mais pra frente. E aí, um certo dia eu estava grávida e eu estava bastante cansada, psicologicamente falando e emocionalmente também abalada.
Em um determinado momento, eu estava na casa da minha prima, em Paulista. A casa da minha prima, eu só vivia lá, em Maranguape 2, na casa da minha prima. E eu fui no banheiro dela, eu ficava escutando rádio, né? Ficava escutando rádio evangélica, sentindo a presença de Deus, ouvindo o Senhor falar, né? E em determinado momento eu fui no banheiro e eu escutei, né, a voz do Espírito Santo falar no meu coração. Filha, até quando? Me lembro como hoje. Filha, até quando você vai permanecer assim, desta forma? Insistindo, insistindo. Chega, dá um basta. Tá bom, é até aqui, não mais adiante. E aí eu comecei a chorar. Era pra eu estar começando abordando sobre Lucas, mas isso faz parte também. Se eu fosse relatar essa convenção minha, né? Seria para um outro vídeo, mas já que foi espontâneo, né? Vamos dar continuidade. Então, de imediato eu fui para casa, dobrei meus joelhos e eu tinha muitos CDs de Mudanos que eu gostava muito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da área da música, né? Louvor. Eu sou apaixonada pela área do canto. Então eu tinha muita música do mundo, muito CD mesmo, DVDs. E eu peguei, dei fim a tudo, eu quebrei, joguei fora, né? E aí começou, né, o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Mas eu só vou até aqui. Então, quando eu tive Lucas, tive uma gestação um pouco complicada dele, né? Mas hoje eu entendo que é processo, né, de Deus na minha vida, por conta da minha conversão e em seguida, quando eu descansei do meu filho, né? Ele com 2 meses, a gente socorreu ele para o hospital e ele foi diagnosticado de asma, né? Ele era asmático, tinha asma e cansava bastante. Ele tinha 2 meses de vida, né? Foi uma situação bem diferente das meninas, né? O nascimento, o crescimento das meninas foi bem tranquilo, mas o nascimento, a gestação, né? Foi tudo completamente diferente. Foi completamente diferente, né? E hoje eu entendo que foi trabalhar de Deus também na minha vida, né? E Deus tem coisa na vida do meu filho. Isso é notável, isso é bem visível, né? Quem conhece sabe a nossa história, a história de Lucas. E é, com 2 meses de vida, né? Meu filho comecei a perceber ele diferente, respiração diferente, muito palpitante, né? E eu não sabia o que fazer, me desesperei. Corri pro UPA com ele, pro UPA ali de Jardim Paulista para socorrer ele. Ela que fica lá em Paulista, Pernambuco, né? Cidade metropolitana do Recife, corri para socorrer ele. E os médicos fizeram bastantes exames, né? E falaram que ele tinha hidrocele nas áreas cardíacas, né? Do coração. Fizeram raio-x, disseram, mãe, ó, e corra, porque seu filho pode não sobreviver. E aí que começou, né? Uma vizinha minha disse, Rai, corre pro IMIP. Eu nunca tinha ido no IMIP na minha vida, nunca necessitei de ir pro IMIP. E ela disse, Rai, corre pro IMIP, leve a ele, porque lá é um hospital pediátrico, né, referência, e foi aí que começou. Corri com ele pra lá, e no dia que eu cheguei, de imediato, fiquei internada com ele, né. E dos seus 2 meses de vida até os 3 anos de idade, eu fiquei frequentando o hospital do IMIP. Ele continuou tendo internamentos, né? E era sempre uma semana, 15 dias, né? Ele ficou tendo acompanhamento, né, com os especialistas, pediatra, pneumo, cardio, fazia também bateria de exames, eletrocardiograma, ultrassom, raio-x, né, vários exames, né?
Ele tinha asma em casa, cansava, eu não podia dar bombinha a ele, porque não adiantava, tinha que ir para o hospital. E esse processo foi o processo da minha conversão, né? Que eu estava caminhando na presença do Senhor. Então foi um tratar de Deus, eu creio, eu pessoalmente, né? Comigo, né? Para que eu crescesse, né? Espiritualmente, me fortalecesse também e trabalhar de Deus na área da minha fé, né? E, e é permissão do Senhor, né? Até aqui dei uma paradinha no vídeo para ajeitar esse cabelo, né? Mas dando continuidade. Então, assim, tudo é permissão de Deus, né? Tudo na nossa vida é permissão de Deus. E com o passar do tempo, eu entendi, né? Que foi para meu crescimento espiritual, como eu estava me voltando ali. Conhecia a palavra, o caminho, mas não tinha tido experiência com Deus porque eu me afastei muito novinha ainda, né? Então, o processo foi bem estreito com ele. Eu entrava ali no hospital do IMIP muitas vezes para ir para consulta pediátrica e por 3 vezes a médica dizia para mim: mãe, seu filho pode chegar a óbito. Eu morava com a minha mãe, né, e minhas crianças, e a gente morava de aluguel e a casa não era um palácio, não era um hotel 5 estrelas, diga-se de passagem, né? Brincadeiras à parte. É, era sem reboco, era todo, é, tinha todo o contra, tinha todo o contra para afetar ainda mais na situação dele, né? Ele tinha alergia, então eu era bem difícil porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer, né? Então eu voltava com ele e o foco ali onde tinha, né, muita poeira, muitas coisas que causavam a alergia dele, porque além da asma que causava o cansaço, tinha rinite alérgica, né? E os olhos dele lacrimejava bastante, né? Só viviam inchados, né? A pele dele sempre intoxicava, sempre enchia de caroço, de bolha, né? E eu sempre no hospital. Eles me davam pomada, né? Me orientava sobre o que fazer, era muito medicamento. O Lucas dependia de bombinha, né? Muita gente conhece o Clenil, o Aerolin, né? Nas crises, né? Então era diariamente essa rotina com ele, todos os dias, no espaçador, né? E teve vezes de eu chegar no hospital, né? No internamento com ele, ali na sala. E Lucas, como a gente tinha uma rotina já na presença de Deus, e eu ensinava sempre meus filhos, né, culto doméstico, cantar hino da harpa, e ele já maiorzinho, muitas das vezes no berço, ele cantava hino da harpa para mim, né? E era muito emocionante, assim, porque eu tava sentada ali na poltrona, né, onde a mãe fica geralmente. E eu me sentia tão mal, cansada, muito nova, muita carga, muita coisa, muita pressão. E eu, meu Deus, por quê? Muitas vezes eu ficava ali questionando, Senhor, por quê? Meu Deus, por quê? Me ajuda, venha cá. E Lucas começava a cantar para mim. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui nesse vídeo fotos, né? No decorrer do vídeo, quando eu for editar. Deixar foto e alguns vídeos, né, dele louvando. Eu acredito que eu tenha, não sei muito bem, porque já faz alguns anos, né? E ele cantava para mim no da harpa ali naquela sala onde tinha outras mães com situações também difíceis, com seus filhos à beira da morte, com seus filhos com problemas médios ou máximos assim. E com o passar do tempo Deus foi me mostrando, né, que assim, Lucas louvava e outras mães ficavam admiradas. Outras mães ficavam abismadas, meu Deus, esse menino, ele não é, ele é diferente, né? E muitas vezes, quando ele estava louvando, Deus falava comigo, me confortava. Era um consolo muito grande para mim, né? Tanto que Deus usa bastante ele na área do louvor também.
né? Sempre quando ele tá na igreja, ele tem muita oportunidade. E eu, que sou uma mãe muito incentivadora dos meus filhos, sempre ensino, né? Sempre fico ali no pé, bora, sabe? Louvar, vamos louvar, e boto o hino, e a gente escolhe junto, e a gente conversa qual é o melhor hino, como é, você gosta de qual, e a gente sempre tá assim, tanto ele como as meninas, né? Mas foi esse processo. Foi esse processo que a gente passou, né? Foram muitas lutas, né? Eu saía de Maranguape 2 Paulista, como eu já falei, que é a cidade metropolitana do Recife, e o IMIP fica localizado lá em Joana Bezerra, né? Lá em Recife mesmo, central ali do Recife. Então, para sair de Maranguape 2, eu tinha que pegar um ônibus e ia para a integração do Pelópidas. E lá na integração do Pelópidas, quando eu pegava o Joana Bezerra, eu passava direto pela outra integração, que é de Joana Bezerra, para poder só então chegar lá na estação de Joana Bezerra. E lá ainda pegar o circular IMIP. Então, assim, sempre que tinha consulta, grande era o estreito para poder sair de casa, porque tinha que sair bastante cedo, né? E eu saía com ele pendurada no braço. Ele era muito gordo, muito pesado. Ele vestia roupa de 1 ano, 2, 3, 4, aliás. E assim, foram muitas vezes. E vocês sabem, né? Quem é daquela área ali de Recife sabe o processo que é de ônibus, né? Para pegar, para se locomover. É muito difícil, né? Mas eu ia pela misericórdia, eu chegava lá, né? E passava o dia. Quando ele estava em crise, né? Que eu sabia que ele ia ficar, eu já preparava a mala, já ia certa. E era certa mesmo. Era certa mesmo, porque a gente chegava na emergência, já tinha que internar, e no IMIP só saía bom, né? Quando tivesse bem melhor. Fazia exame, né? Louva a Deus por isso, porque é um hospital de referência, é um hospital bom, de verdade, né? Reconhecido nacionalmente. E lá, assim, eu louvo a Deus porque sempre a gente foi muito bem cuidado, né? Tivemos atendimento muito atenciosos comigo e com ele, né? E eu vi muita coisa ali, vi muita criança morrendo, né? Vi criança tendo alta, né? Conheci muitas histórias também, né? Então, e cada vez mais Deus foi trabalhando, né, na minha vida, no seu cuidado comigo, com meu filho, né, durante esse processo. É, e muita gente dizia, mãe, ele vai crescer, ele vai melhorar, o cansaço vai parar mais, né? E eu sempre cria nessa palavra, eu digo, amém, eu creio que assim seja. E determinada vez, quando ele foi crescendo, né? Quando acho que 3 para 4 anos, eu disse, Jesus, eu parei assim, eu não me lembro onde é que eu tava, em que lugar da sala eu tava, da casa, na verdade. Mas eu parei assim e eu disse, Jesus, eu não aguento mais, eu não suporto mais sair daqui para ir para aquele hospital. É muito sofrimento, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, eu não desejo para ninguém viver dentro do hospital. E eu disse, Senhor, eu não vou levar meu filho. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu agi de uma maneira que eu falando hoje, falando agora, foi surpreendente até para mim. Foi um ato de fé tremenda. E eu simplesmente falei e é como se eu falasse e esquecesse do que eu disse. Mas ali eu criei e não fiz mais nada. Então eu disse a Deus, eu disse, Senhor, foi até aqui. Eu não quero mais, Senhor, não aguento mais ir para aquele hospital. E com fé em Ti, Senhor, eu vou parar de dar esse medicamento a meu filho. Eu não sei nem se estou certa de falar isso aqui, mas, né, eu usei minha fé e parei de dar o Clenil e o Aerolin a ele.
E até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ele não cansou mais. Ele não cansou mais. É motivo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque eu tive um ato de fé naquele momento, né? E o Senhor, ele se agrada disso, né? Porque a nossa fé é para ser usada, literalmente. E então eu falei dessa forma, agi dessa forma e até o dia de hoje o meu filho não viu mais Clenil nem a Aerolin na vida, né? Eu permaneço uma vez ou outra com o Buzonide, que é somente para crises alérgicas, quando a rinite ataca, e também com o antialérgico, né, que é de praxe assim, né, quando ele tá com bastante tosse ou espirrando bastante, né, mas ele tá aí, vai fazer 8 anos, mês que vem, estamos em julho, mês que vem, agosto, ele faz 8 anos. E mais interessante que eu me lembro, né, e eu agradeço tanto a Deus, que eu escutei dos médicos dizer, não foi só uma vez, não foi só uma vez, eu escutei mais de 2 vezes, né, médicos, médicas dizer para mim, mãe, seu filho pode chegar a óbito, né, e o meu filho vai fazer 8 anos, ele vai fazer 8 anos, né, e então eu fico muito emocionada, os olhos enchem de lágrimas, né, porque eu passei por isso, eu escutei, eu vivenciei, eu vivi cada detalhe, né? E nesse processo do meu filho foi de 1 ano até 3, 4 anos, ele foi crescendo. Eu sempre ensinava a ele, né? O Lucas 1,37. Lá em Maranguape 2, na igreja que a gente congregava, as irmãs já sabiam. E quando alguém na igreja falasse esse versículo, Lucas é um menino super inteligente. Então, quando alguém falava esse versículo na igreja, ele olhava para mim e dizia: é meu versículo. É meu versículo, é meu versículo, ninguém pode falar. Eu tenho bastante vídeo dele falando esse mesmo versículo, sempre ensinei, né? De imediato, quando eu escutei isso dos médicos, em seguida eu escutei uma palavra em Lucas 1,37 e eu me agarrei nela, porque para Deus nada é impossível. E eu me apeguei ali nesse versículo e de imediato eu passei para Lucas, né? Ensinava ele. E ele cresceu falando. Hoje em dia nem tanto, ele já mergulhou em outros versículos, né? Como ele já tem o, o ele sempre já medita na Bíblia, né? Meu Deus, fugiu a palavra. Ele já tem o costume, né, de meditar na palavra, que eu sempre incentivo, né, sempre ensino. Ele hoje em dia explora, acho que a palavra é essa, ele explora outros versículos, ele consegue já manusear a Bíblia, né, mas quando pequenininho, que ele não sabia, eu ensinava ele a abrir e dizia Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então ele abria a Bíblia, ele falava no microfone e dizia decorado, mas com a Bíblia aberta, né? Porque tem que ensinar direito, tem que ensinar perfeito, não pela metade, né? Então, assim, é gratificante, né? Eu acredito que foi minha primeira, depois da minha conversão, né? De ouvir Deus falar comigo, né? Porque não foi ninguém que me fez o convite. Foi Jesus que teve misericórdia de mim. Foi Jesus que falou comigo. Jesus. Isso é tão gostoso, né? Porque como a gente fala, principalmente lá em Pernambuco, no Nordeste, acredito eu, a gente diz assim, se você não vir por amor, você vem pela dor, né? E eu louvo a Deus porque eu vim por amor, literalmente, né? Jesus disse, filha, tá bom, chega, chega, eu não te quero aí, eu não te quero assim, eu tenho coisas maiores e melhores para realizar na tua vida. Então eu escutei dentro do banheiro, eu escutei a voz de Jesus, eu escutei. Então é muito gratificante. Então eu acredito que foi a minha primeira experiência.
E depois, essa situação com o Lucas, esse processo com o Lucas, né? Porque como eu estava me voltando, o Senhor queria trabalhar na minha vida para me dar estrutura, né? Para me fortalecer, né? Para né? Fazer, né? A boa obra, né? Que ele já estava ali iniciando na minha vida. Então, eu acredito que é só até aqui, né? Sobre Lucas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? E tenha, né, edificado também as vossas vidas, porque a intenção aqui é essa, né? Que Deus, através desse vídeo, possa falar com cada um em nome de Jesus, né? Então, assim, eu louvo a Deus, né? Mamães aí, né, que estão desesperançadas, né, passando por uma situação talvez parecida, né, que você não se desespere, seu filho é de Deus. Quando for orar de Deus, meu filho é do Senhor, foi o Senhor que me deu. E até o dia de hoje eu digo isso assim, eu digo isso para o Senhor. Meus filhos são teus, Senhor. Na palavra do Senhor, ele diz que ele nos ordena, ensine o caminho, mostre o caminho, caminhe junto, né? Ele nos dá essa ordenância, né? E então assim, a gente tem que fazer nosso papel com excelência. Eu sempre tenho isso comigo, como mãe. E eu digo a Deus, Senhor, meus filhos são teus. O Senhor me deu, mas se o Senhor quiser levar, que o Senhor leve para si, né? Porque a gente não quer perder para o mundo, né? Mas se for para Deus, se Deus quiser preparar, guardar, porque Ele vai ver que lá na frente vai acontecer alguma coisa, né? Que seja para o Senhor, né? Então eu sempre digo isso, né? E também, como eu já falei, assim, confia no Senhor, né? Ele é médico por excelência, ele é fiel, ele, ele é, ele é muito maravilhoso. Eu não tenho palavras quando eu vou falar do Senhor. Tudo que eu tenho para falar dele não dá para mensurar, não dá para mensurar, não dá para mensurar. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida por tudo, né? Eu sei que não vou ficar só nesse vídeo aqui, porque já se prolongou bastante. Teremos outros, né? Com a permissão de Deus. E é isso, né? Espero que eu tenha passado algo para vocês e que tenha edificado as vossas vidas, né? Em nome de Jesus, meu filho é uma benção, louva, prega, né? E a gente todos os dias ora, né? Para que se cumpra a vontade de Deus na vida dele, né? E sei também de uma coisa, que todo o processo que passamos não é em vão, não é em vão, não é simplesmente por passar, não. Tudo que passamos aqui, Deus quer nos ensinar, é para glorificar o nome dele. Porque eu digo a meu filho, você é um milagre de Deus. Médicos diziam que você não ia sobreviver, que você podia chegar a óbito. Mas você está aqui. Deixe Deus lhe usar. Dê lugar. Pregue. Né? Do jeito dele, da maneira dele. Mas eu sempre ali ensinando e deixando cravado no coração dele, né? O que Deus fez na vida dele, né? Para que ele cresça com isso na mente, que ele conte, que ele compartilhe, que ele jamais esqueça também, né? Que ele vive para a glória de Deus, né? Que a vida dele é útil para glorificar o nome do Senhor. Tá certo, minha gente? Eu espero que tenha sido de bênção esse vídeo mais uma vez, né? A gente tá aí pegando o ritmo, pegando o jeito, né? Mas vamos melhorar em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe vocês, né? Se você foi edificado, compartilhe aí com alguma mamãe, né? Com alguém que esteja passando um processo difícil, né? Porque também serve, né? Também ajuda, glória a Deus, né? Curte aí também, quiser deixar algum comentário, né?
Louvado seja Deus, estamos aqui, né? Vamos estar aí, né? Dividindo aí nossas experiências, tá certo? E Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Fiquem todos na paz de Deus. Bandeira pra vitória e fala. O fogo pega no caminho, o fogo arrancando mal, o fogo pega, vou erguer a bandeira pra vitória e fala. O fogo pega no caminho, o fogo arrancando mal. Ficavam admiradas, outras mães ficavam abismadas. Meu Deus, esse menino, ele é diferente, né? E muitas vezes, quando ele estava louvando, Deus falava comigo, me confortava. Era um consolo muito grande para mim, né? Tanto que Deus usa bastante ele na área do louvor também, né? Sempre quando ele está na igreja, ele tem muita oportunidade. E eu, que sou uma mãe muito incentivadora dos meus filhos, sempre ensino, né? Sempre fico ali no pé, bora, sabe? Louvar, vamos louvar, e boto o hino, e a gente escolhe junto, e a gente conversa qual é o melhor hino, como é, você gosta de qual, e a gente sempre tá assim, tanto ele como as meninas, né? Mas foi esse processo. Foi esse processo que a gente passou, né? Foram muitas lutas, né? Eu saía de Maranguape 2 Paulista, como eu já falei, que é a cidade metropolitana do Recife, e o IMIP fica localizado lá em Joana Bezerra, né? Lá em Recife mesmo, central ali do Recife. Então, para sair de Maranguape 2, eu tinha que pegar um ônibus e ia para a integração do Pelópidas. E lá na integração do Pelópidas, quando eu pegava o Joana Bezerra, eu passava direto pela outra integração, que é do Joana Bezerra, para poder só então chegar lá na estação de Joana Bezerra. E lá ainda pegar o circular IMIP. Então, assim, sempre que tinha consulta, grande era o estreito para poder sair de casa, porque tinha que sair bastante cedo, né? E eu saía com ele pendurada no braço. Ele era muito gordo, muito pesado. Ele vestia roupa de 1 ano, 2, 3, 4, aliás. E, assim, foram muitas vezes, e vocês sabem, né? Quem é daquela área ali de Recife sabe o processo que é de ônibus, né? Para pegar, para se locomover, é muito difícil, né? Mas eu ia pela misericórdia, eu chegava lá, né? E passava o dia, quando ele estava em crise, né? Que eu sabia que ele ia ficar, eu já preparava a mala, já ia certa. E era certa mesmo. Era certa mesmo, porque a gente chegava na emergência, já tinha que internar, e no IMIP só saía bom, né? Quando tivesse bem melhor. Fazia exame, né? Louva a Deus por isso, porque é um hospital de referência, é um hospital bom, de verdade, né? Reconhecido nacionalmente. E lá, assim, eu louvo a Deus porque sempre a gente foi muito bem cuidado, né? Tivemos atendimento muito atenciosos comigo e com ele, né? E eu vi muita coisa ali, vi muita criança morrendo, né? Vi criança tendo alta, né? Conheci muitas histórias também, né? Então, e cada vez mais Deus foi trabalhando, né, na minha vida, no seu cuidado comigo, com meu filho, né, durante esse processo. É, e muita gente dizia, mãe, ele vai crescer, ele vai melhorar, o cansaço vai parar mais, né? E eu sempre cria nessa palavra, digo, amém, eu creio que assim seja. E determinada vez, quando ele foi crescendo, né? Quando acho que 3 para 4 anos, eu disse, Jesus, eu parei assim, eu não me lembro onde é que eu tava, em que lugar da sala eu tava, da casa, na verdade. Mas eu parei assim e eu disse, Jesus,
eu não aguento mais, eu não suporto mais sair daqui para ir para aquele hospital. É muito sofrimento, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, eu não desejo para ninguém viver dentro do hospital. E eu disse, Senhor, eu não vou levar meu filho, eu creio, Jesus, eu creio. Eu agi de uma maneira que eu falando hoje, falando agora, foi surpreendente até para mim, foi um ato de fé tremenda. E eu simplesmente falei e é como se eu falasse e esquecesse do que eu disse. Mas ali eu criei e não fiz mais nada. Então eu disse a Deus, eu disse, Senhor, foi até aqui. Eu não quero mais, Senhor, não aguento mais ir para aquele hospital. E com fé em Ti, Senhor, eu vou parar de dar esse medicamento a meu filho. Eu não sei nem se estou certa de falar isso aqui, mas, né, eu usei minha fé e parei de dar o Clenil e o Aerolin a ele. E até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ele não cansou mais. Ele não cansou mais. É motivo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque eu tive um ato de fé naquele momento, né? E o Senhor, ele se agrada disso, né? Porque a nossa fé é para ser usada, literalmente. E então eu falei dessa forma, agi dessa forma e até o dia de hoje o meu filho não viu mais Clenil nem Aerolin na vida, né? Eu permaneço uma vez ou outra com o Buzonide, que é somente para crises alérgicas, quando a rinite ataca, e também com o antialérgico, né, que é de praxe assim, né, quando ele tá com bastante tosse ou espirrando bastante, né, mas ele tá aí, vai fazer 8 anos, mês que vem, estamos em julho, mês que vem, agosto, ele faz 8 anos. E mais interessante que eu me lembro, né, e eu agradeço tanto a Deus, que eu escutei dos médicos dizer, não foi só uma vez, não foi só uma vez, eu escutei mais de 2 vezes, né, médicas dizer pra mim, mãe, seu filho pode chegar a óbito, né, e o meu filho vai fazer 8 anos, ele vai fazer 8 anos, né, e então eu fico muito emocionada, os olhos enchem de lágrimas, né, porque eu passei por isso. Eu escutei, eu vivenciei, eu vivi cada detalhe, né? E nesse processo do meu filho foi de 1 ano até 3, 4 anos, ele foi crescendo. Eu sempre ensinava a ele, né? O Lucas 1:37. Lá em Maranguape 2, na igreja que a gente congregava, as irmãs já sabiam. E Tem, porque é para Deus, nada é impossível. Ô, Glória! Muito feio. É porque para Deus, nada é impossível. Lucas fala de nada. Eu quero sem oportunidade. Ô, Glória! Jesus tem coração? Jesus tem coração? Tem. Jesus tem o sangue dele? Você foi morrido? E falava esse versículo na igreja, ele olhava para mim e dizia, é meu versículo. É meu versículo, é meu versículo, ninguém pode falar. Eu tenho bastante vídeo dele falando esse mesmo versículo, sempre ensinei, né? De imediato, quando eu escutei isso dos médicos, em seguida eu escutei uma palavra em Lucas 1:37 e eu me agarrei nela, porque para Deus nada é impossível. E eu me apeguei ali nesse versículo e de imediato eu passei para Lucas, né? Ensinava ele. E ele cresceu falando. Hoje em dia nem tanto, ele já mergulhou em outros versículos, né? Como ele já tem o ele sempre já medita na Bíblia, né? Meu Deus, fugiu a palavra. Ele já tem o costume, né, de meditar na palavra, que eu sempre incentivo, né, sempre ensino. Ele hoje em dia explora, acho que a palavra é essa, ele explora outros versículos, ele consegue já manusear a Bíblia,
né? Mas quando pequenininho, que ele não sabia, eu ensinava ele a abrir e dizia Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então ele abria a Bíblia, ele falava no microfone e dizia decorado, mas com a Bíblia aberta, né? Porque tem que ensinar direito, tem que ensinar perfeito, não pela metade, né? Então, assim, é gratificante, né? Eu acredito que foi minha primeira, depois da minha conversão, né? De ouvir Deus falar comigo, né? Porque não foi ninguém que me fez o convite. Foi Jesus que teve misericórdia de mim. Foi Jesus que falou comigo. Jesus. Isso é tão gostoso, né? Porque como a gente fala, principalmente lá em Pernambuco, no Nordeste, acredito eu, a gente diz assim, se você não vir por amor, você vem pela dor, né? E eu louvo a Deus porque eu vim por amor, literalmente, né? Jesus disse, filha, tá bom, chega. Chega. Eu não te quero aí, eu não te quero assim. Eu tenho coisas maiores e melhores para realizar na tua vida. Então, eu escutei dentro do banheiro, eu escutei a voz de Jesus. Eu escutei. Então, é muito gratificante. Então, eu acredito que depois foi a minha primeira experiência. E depois essa situação com o Lucas, esse processo com o Lucas, né? Porque como eu estava me voltando, o Senhor queria trabalhar na minha vida para me dar estrutura, né? Para me fortalecer, né? Para né? Fazer, né? A boa obra, né? Que ele já estava ali iniciando na minha vida. Então, eu acredito que é só até aqui, né, sobre Lucas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, e tenha, né, edificado também as vossas vidas, porque a intenção aqui é essa, né, que Deus, através desse vídeo, possa falar com cada um em nome de Jesus, né. Então, assim, eu louvo a Deus, né, mamães aí, né, que estão desesperançadas, né, passando por uma situação talvez parecida, né, que você não se desespere, seu filho é de Deus. Quando for orar de Deus, meu filho é do Senhor, foi o Senhor que me deu. E até o dia de hoje eu digo isso assim, eu digo isso para o Senhor. Meus filhos são teus, Senhor. Na palavra do Senhor, ele diz que ele nos ordena, ensine o caminho, mostre o caminho, caminhe junto, né? Ele nos dá essa ordenância, né? E então, assim, a gente tem que fazer nosso papel com excelência. Eu sempre tenho isso comigo, como mãe. E eu digo a Deus, Senhor, meus filhos são teus. O Senhor me deu, mas se o Senhor quiser levar, que o Senhor leve para si, né? Porque a gente não quer perder para o mundo, né? Mas se for para Deus, se Deus quiser preparar, guardar, porque Ele vai ver que lá na frente vai acontecer alguma coisa, né? Que seja para o Senhor, né? Então eu sempre digo isso, né? E também, como eu já falei, assim, confia no Senhor, né? Ele é médico por excelência, ele é fiel, ele é muito maravilhoso. Eu não tenho palavras quando eu vou falar do Senhor. Tudo que eu tenho para falar dele não dá para mensurar, não dá para mensurar, não dá para mensurar. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida por tudo, né? Eu sei que não vou ficar só nesse vídeo aqui, porque já se prolongou bastante. Teremos outros, né? Com a permissão de Deus. E é isso, né? Espero que eu tenha passado algo para vocês e que tenha edificado as vossas vidas, né? Em nome de Jesus, meu filho é uma benção, louva, prega, né? E a gente todos os dias ora, né? Para que se cumpra a vontade de Deus na vida dele.
né? E sei também de uma coisa, que todo o processo que passamos não é em vão, não é em vão, não é simplesmente por passar, não. Tudo que passamos aqui, Deus quer nos ensinar, é para glorificar o nome dele. Porque eu digo a meu filho, você é um milagre de Deus. Médicos diziam que você não ia sobreviver, que você podia chegar a óbito. Mas você está aqui. Deixe Deus lhe usar. Dê lugar. Pregue. Né? Do jeito dele, da maneira dele. Mas eu sempre ali ensinando e deixando cravado no coração dele, né? O que Deus fez na vida dele, né? Para que ele cresça com isso, com isso na mente, que ele conte, que ele compartilhe, que ele jamais esqueça também, né? Que ele vive para a glória de Deus, né? Que a vida dele é útil para glorificar o nome do Senhor. Tá certo, minha gente? Eu espero que tenha sido de bênção esse vídeo mais uma vez, né? A gente tá aí pegando o ritmo, pegando o jeito, né? Mas vamos melhorar em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe vocês, né? Se você foi edificado, compartilhe aí com alguma mamãe, né? Com alguém que esteja passando um processo difícil, né? Porque também serve, né? Também ajuda, glória a Deus, né? Curte aí também, quiser deixar algum comentário, né? Louvado seja Deus, estamos aqui, né? Vamos estar aí, né? Dividindo aí nossas experiências, tá certo? E Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Fiquem todos na paz de Deus.